Fala, meus queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Tô meio sumido aqui, mas tô voltando. Fevereiro é foda. Enfim, pra quem não sabe, sou o Guilherme, sou vestibulante de medicina e trago dicas aqui pra rapaziada. E eu queria trazer uma prosa aqui no vídeo de hoje, galera, dizendo um negócio interessante que eu parei pra pensar hoje. Esses tempos, um amigo meu, ele pegou e me perguntou: Ô Gui, tu também acha que essa área de, tanto para medicina também, mas a área de provas, concursos públicos, porque esse meu amigo tem ideia dessa área de prestar concurso público, ele falou, tu não acha que essa área aqui tá ficando cada ano mais competitivo ainda? Daí eu falei, simplesmente falei também na minha área, mas eu também vejo que isso não é unicamente na parte do vestibular para cursos muito concorridos. Isso é para todas as coisas que, tipo assim, você ganha um benefício através de uma prova, um processo seletivo. Tá ficando muito mais concorrido. E daí eu comecei a pensar e a partir disso eu queria trazer essa prosa dos porquês dessa alta concorrência que vem aumentando de forma exponencial. E cara, primeiro ponto que a gente precisa falar, que eu acho que é um motivo, um dos maiores motivos que deve ser levado em consideração, que é que a gente está no Brasil. No Brasil, a gente tem um contexto muito significativo que é para você que é fudido, que vem de baixo, como a grande maioria, provavelmente até de você que está me assistindo, se você é fudido, você tem muitas não, né? Você tem pouquíssimas opções para subir na vida, digamos assim. Tem algumas que não são aconselháveis, como, né, praticar coisas ilícitas, esse tipo de coisa. Mas as melhores opções que temos é abrir uma empresa, tentar se arriscar e abrir uma empresa, ser CLT, ser concursado e fazer uma faculdade de muito prestígio, a exemplo de medicina, ou direito, ou psicologia, ou. É... Já falo mais um, esqueci. Enfim, deu para entender a pegada. Mas, como eu falei, estamos no Brasil. O empreendedorismo fica praticamente impossível, porque, vamos ser sinceros, o país não dá quase incentivo algum para as empresas, tanto que estamos passando por um processo de desindustrialização desde a Caralho, falei tudo errado. Desde a redemocratização do Brasil. E os únicos pontos altos da industrialização brasileira são nichos muito específicos e que já estão monopolizados. A exemplo da. Eu acho que eu vou falar o nome errado da empresa. Enfim, da empresa de construção de aeronaves lá, Embraer, um negócio assim. Me desculpa se eu estiver falando o nome da empresa errado, mas espero que você saiba de qual empresa estou falando. Ou também no setor de empreendedorismo do agronegócio, que está literalmente monopolizado desde 1500, sei lá, né? Desde o nosso processo colonial. Fazendo com que pro Betinha sobre apenas uma faculdade de muito renome e um concurso público. Aí, ou CLT, né? Mas CLT, vamos ser sinceros, né? É complicado. Tirando que é que CLT eu digo, porque tem gente que vai fazer faculdade, depois da faculdade vai ser CLT, mas com o curso. O que eu digo CLT agora, via de regra, é o CLT só com ensino médio, tá ligado? Ou só com ensino fundamental, sem curso superior, enfim. Aquele CLT pé no chão, deu pra entender, eu acho. E é inviável, né? Inviável trabalhar 6 vezes na semana, de manhã até de noite, para receber um salário pífio. É inviável para alguém que busca ascender na vida. Isso aí não seria ascender, né? Ficar no mesmo lugar ou até mesmo descer um pouco. Aí a gente tem as outras duas opções, que é buscar um curso concorrido ou buscar um concurso público. E aí que tá o ponto-chave. Essas duas opções, que são praticamente as únicas convenientes para a grande maioria da população, é o que faz com que eleve muito o nível de concorrência, tanto para concurso público e também, né, para negócio de faculdades de prestígio, digamos assim. E esses dois têm um ponto em comum que para você conquistar essas duas coisas, você precisa se dar bem, muito bem, em um processo seletivo. A partir disso, tem muita demanda para esse tipo de área, mas um ponto, que seria o segundo ponto que fomenta muito, é que tem muita informação sobre esse tipo de coisa aqui na internet. Se você balançar o YouTube,
vai cair 500 cursinhos de preparatório Enem e mais uns 300 cursinhos de preparatório para concurso público, independente de qual concurso público for. E é plataforma, é site, é método mágico, é mentoria, enfim. É uma realidade, tem um monte. E esse mercado até tá bem saturado, digamos assim. Mas eu digo saturado para quem quer fazer, né? Enfim, tô mudando de assunto sem querer. E juntando o fato de ter muita gente querendo com o fato de ter muita informação disponível, faz com que a régua suba cada vez mais. E essas pessoas que buscam esse tipo de coisa e têm acesso a esse tipo de informação estão ficando também, obviamente, por uma questão de, entre aspas, seleção natural, notando que está ficando cada vez mais competitivo. Isso faz com que as pessoas se esforcem ainda mais e, consequentemente, a concorrência aumente ainda mais. A concorrência em questão de a nota de corte. Antigamente, sei lá, uns 5 anos atrás, 145 acertos no Enem com uma redação mediana, você passava em medicina em muitas federais aqui no Brasil. Hoje em dia, com 155 acertos, você não passa. 160 passou a ser a régua mínima. Só que não conta é que para você acertar 160 questões na prova, você tem que acertar 160 dividido por 180 ou dividido por 9, vai dar mais ou menos 88%, eu acho. Tentei fazer de cabeça. 88% de acerto. 88% de acerto é o requisito mínimo que você tem para talvez ter uma chance. E ainda tem o quê de sorte que está envolvido em tudo isso. Então, o que eu quis... Vamos fazer uma conclusão de toda essa prosa aqui. O que eu quis trazer aqui nesse vídeo? Estamos observando um fenômeno, que é o aumento da concorrência maluca, cada vez mais. Segundo, por que está acontecendo esse fenômeno? O Brasil só dá um pouco de dignidade para essas duas opções, concurso público ou uma faculdade de prestígio, ou pelo menos dignidade proporcional à quantia de esforço que as pessoas colocam nesse tipo de ofício. E o terceiro, o que a gente pode fazer frente a isso? Porque o problema está aí. A gente pode reclamar, mas reclamar não vai mudar nada do problema. Então o que a gente pode fazer? Cara, buscar perfeição no nosso período de preparação, independente do que for. E quando eu digo a perfeição, é literalmente a perfeição. Literalmente. Não basta apenas acertar 40 acertos de cada área. Ou fazer um dia uma redação 960 e outro 880. Não. Você cada vez mais tem que entender os mínimos dos mínimos dos mínimos detalhes para garantir que você beire a perfeição. E assim que você beira a perfeição, você diminui a influência que a sorte tem sobre você. É até um pouco a teoria não, os conceitos maquiavélicos de virtude e fortuna. Obviamente, tentar explicar rapidamente. Para Maquiavel existem essas duas coisas, virtude e fortuna. Virtude, como o nome diz, advém de virtude. Alguém que possui virtude é alguém virtuoso. E fortuna é a interferência do acaso na sua vida, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Para o Maquiavel, uma pessoa é realmente virtuosa não, uma pessoa é realmente inteligente, melhor dizendo, uma pessoa é realmente inteligente quando ele tem os casos da fortuna na sua vida, mas tem a virtude para saber o que fazer durante esses casos. Por exemplo, se você tem uma fortuna positiva, ou seja, surge uma baita oportunidade na sua vida, você tem a opção de agarrar ela ou não. Teria virtude quem tem essa garra de agarrar essa oportunidade com voracidade e se aproveitar ao máximo dela possível. Agora, a outra alternativa é quem tem uma virtude negativa, ou seja, algum baita problemão que caiu na tua vida, de repente que você nem sabe de onde é que veio. E teria virtude quem pegasse esse problema, não se desesperasse e soubesse lidar com ele da melhor maneira possível. E não teria quem deixasse esse problema dominar essa pessoa, enfim, impedisse com que essa pessoa seguisse a vida dela. Então, dá pra gente resumir o que a gente pode fazer é observar o que a fortuna botou no nosso caminho, que é essa desgraça de esse Enem e esse tipo de coisa, ou esse concurso público, e dominar a partir da nossa virtude
se nós não temos, devemos construir para lidar com essa fortuna desgraçada da melhor maneira possível. Mas é basicamente isso. Valeu, rapaziada. Deixa o like, deixa seu comentário e me siga pra mais.